paz, amados. Muito bom estar aqui de manhã, né? O Espírito Santo já deu a letra aqui, né? É muito mais fácil assim, quando Ele colabora, né? Glória a Deus por isso, porque o Senhor quer falar com a gente hoje. E eu queria concluir, se vocês já... quem acompanhou, né, as pregações que eu vinha fazendo, essa daqui é a quarta, e é a conclusão de um raciocínio que vem me incomodando, vamos dizer assim, né? A gente tinha até comentado, acho que na pregação anterior, mas eu vou dar uma recapitulada bem rápida para não ficar cansativo, para vocês entenderem também. Mas vamos ler Marcos, abra aí em Marcos 4. Do 2 ao 9. E antes da gente começar, a questão aqui, que esse nem é o texto base da palavra, mas é a chave aonde a gente quer chegar, do que o Senhor quer falar essa manhã, e eu acho que o grande segredo, né, para mim foi, né, o grande segredo de sobrevivência no Evangelho, né? Marcos 4, 2 ao 9, que é a parábola do semeador. 4, 2, 9, né? Que eu pulei aqui. Ó. Eles lhe ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu... Perdão, desculpa. Quem está falando aqui é Jesus, tá? Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram, sufocaram as plantas, e de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu, deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. Vamos pular para o 13 agora? 13 ao 20, tá? Então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão as outras? Ele vai explicar. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Nós somos as sementes na beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem, retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, entretanto, Levi ama isso, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quem se identificou com isso já, né? Eu muito. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas, o anseio por outras coisas, sufocam a palavra, tornando infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Amém? Pode se sentar, amados. Essas palavras aqui é de ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo, né? Então, eu gosto... São 3 coisas que eu gosto da palavra do Senhor, para a gente tentar entender, né? Eu até brinquei, né, que se eu fosse encarar isso aqui como a primeira temporada, é o 4º capítulo da primeira temporada, tá bom? De tentando entender a mente de Deus, tentando entender como Deus opera nas nossas vidas. Porque eu vejo que se a gente não tiver essa base, como a palavra diz também que a gente tem que ser como
casa sobre a rocha, né? Que aí vem o vento e não abala. E é engraçado, né? Porque a nossa vida, eu vejo que a gente costuma brincar também que a vida é curta, mas é longa. Muita coisa acontece. Em 5 anos, se você olhar para trás aí, em 5 anos muita coisa aconteceu, muita inconstância, né? Nós somos seres muito inconstantes. E o fato da gente ter decidido servir a Deus, servir ao Senhor, me preocupa se a gente não entende aonde nós estamos, né? O posicionamento que devemos ter. Eu acho que a gente perde tempo, né? Pegando isso como base, diante que, o que eu estava falando, né, são 3 coisas que me chamam a atenção na Bíblia, que eu dou muita atenção quando fala, o Senhor disse, porque é Deus falando. Quando Jesus fala, porque é Deus falando também. E quando o comportamento das figuras bíblicas, dos seres humanos aqui, que são confrontados diante de provações, pecado. Então, isso tudo me chama a atenção e me serve como base para passar para vocês de como Deus opera nas nossas vidas. Então, a gente se atentar de que Deus disse, quando Jesus fala, e o comportamento dos discípulos. Eu nem dei bom dia, né, para quem está em casa, esqueci também. Bom dia, seja bem-vindo, né? Tem que se acostumar. Então, e aí, trazendo que Jesus está falando aqui, que a gente tem dificuldade. Jesus, ele falava por parábolas. Os discípulos, por que você fala por parábolas? Porque ele entende que a gente tem uma dificuldade, ou, sei lá, ou uma carência, eu não sei dizer, que a gente só entende por figuras ou por exemplos, né? E a Bíblia é pautada em exemplos. Quando eu disse, na primeira vez, eu trouxe que, para conhecermos o reino de Deus, Jesus fala assim que precisamos se fazer como criança, né? Vocês lembram? Primeira. Por quê? Por causa da humildade. Se a gente for ver desde Gênesis, desde oh, meu Deus, esqueci. Enfim, eu vou lembrar. Desde o começo de tudo, Deus, ele exige um coração de humildade. Vocês vão entender lá para frente, não estou conseguindo ser muito claro agora. Deus exige essa humildade. E Jesus fala que para a gente conhecer o reino de Deus, a gente precisa ter essa humildade, né? Mas não basta só, porque como o pastor disse, né, não é um jargão, porque eu vejo que a palavra, às vezes, ela às vezes vira jargão, vira palavras soltas, né? Precisamos, igual eu falar aqui, nós precisamos ser humildes. Beleza, eu já sei. Mas de forma prática, né? Então a gente vai se aprofundar sobre isso. Depois, na segunda, eu falei que por que precisou falar de humildade? Porque a gente falou de pecado. E para reconhecer pecado, a gente precisa ser humilde. Amém? Porque, enfim, é um assunto um pouco delicado. Tem gente que não consegue assumir pecado, assumir que tem problema em algumas áreas. E que a única forma, né, tem a solução, que a única forma, a gente comentou lá, que é estar ligado na videira. Vocês lembram? Que através da palavra, nós conectaríamos através do Senhor, que é a videira. É a única forma de sobrevivência do Evangelho. E tentar entender, né, a questão, as nossas crises existenciais, as nossas, enfim, as nossas ondulações. Depois, eu trouxe sobre... Deixa eu tentar lembrar. É a última agora. Que foi sobre a questão da redenção. Diante de tudo isso, diante desse manual de sobrevivência, né, então a gente tem a chave, que é a humildade para conhecer o reino.
se fazendo humilde, a gente tem um canal que é Jesus, que isso declara dependência, né? Tá. E aí agora, mas por quê? E para quê? Por causa do plano de salvação que é desde o início, que é a redenção de Deus, que a palavra dele, ele é muito maior do que nós mesmos. Amém? Então, isso é só para dar uma ilustrada de onde a gente quer chegar hoje. E hoje, agora entrando na palavra, tem um cara na Bíblia que me chama a atenção, porque ele é um ser humano comum, que é Davi. E Deus fala que ele é um coração segundo Deus. Eu falei, por quê? Eu fiquei com inveja, né? Samuel, está escrito em Samuel, vamos só contextualizar aqui. 1 Samuel 16, 7. O Senhor contudo disse, olha lá o que eu falei, né? O Senhor, é Deus falando. O Senhor contudo disse a Samuel, que é o profeta da época, não considere a sua aparência e nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê como o homem, desculpa. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Para vocês entenderem aqui esse contexto, eu queria entrar agora na história de Davi. Davi, na verdade, não tem como entrar em Davi se a gente não falar aí de Saul, porque os dois se conectam. Na época em que os israelitas, depois dos juízes, né, os israelitas eles necessitaram de um rei. E Samuel, que foi o profeta da época, o profeta que era a boca de Deus naquela época ali, ele até muito irritado falou para Deus, Senhor, eles estão querendo um Deus. E Deus falou, não, beleza, se é isso que eles querem, então eu vou dar para eles, mas tem as condições. Deus deu condições para dar um rei para eles, que foi Saul. Só que Saul, ele começou muito bem. Vou pegar Saul de exemplo diante de tudo que a gente falou agora. Saul, ele começou muito bem. Saul foi presenteado com poder, com riquezas, automaticamente, né, com exército. E por algum motivo, no meio da caminhada, Saul, acho que eu não preciso mais de Deus. Porque ele se achou autossuficiente. Então, Saul, ao contrário de Davi, ele é a figura de arrogância, falta de humildade e esqueceu de Deus. Essas são as falhas no caráter que eu vi em Saul, né? É desonesto, orgulhoso e falta de integridade. Então, Deus tem um plano, né? Vai prestando atenção aí, amados, porque é só para contextualizar, tá bom? Tá bem resumido. Depois, Deus tem um plano. Porque a redenção dele não pode parar. Lembra que eu falei? O plano dele não pode parar. Se alguém vacilou, ele vai escolher outro. Então, Deus tem um plano. Deus vai para Davi. Aí ele chama Samuel. Samuel, vai na casa do Jessé, que Jessé tem um filho que é o escolhido. Aí Jessé chega na casa Samuel chega na casa de Jessé. Aí ele vê os filhos dele lá, que se eu não me engano, é 4, né, pastor? Era 4? Eu não lembro se eram 3, era o quarto. O Davi era o quarto. Ou era o quinto, né? 6 filhos, né? E aí Davi não estava lá. Aí Samuel, né? Por que Deus fala aqui que o homem vê com aparência? Samuel, mesmo profeta, ele falou, esse cara aí, que acho que era o mais bonito da casa ali, o mais, de repente, o mais forte, o mais alto, né? E aí Deus falou, não é esse. Vai até o campo lá. Aí quando ele viu Davi, acho que ele olhou assim, mano, Deus tá doido, velho. Esse cara, esse ruivinho, esse boyzinho aí, né? Porque Davi era bonitinho, pequenininho, ruivinho, né? A palavra descreve isso. E Deus confirma no coração de Samuel, esse é o ungido. Aí entra no versículo que a gente acabou de ler. Porque ele vê o coração.
E o que é curioso da gente trazer a vida de Davi aqui, diante de tudo o que a gente está passando, né, no sentido de provações, diante da nossa vida, porque Davi era um ser humano comum. Ele não era, tirando Jesus na palavra, né? Jesus que é o único, o Deus próprio em forma de homem. Davi, ele era um ser humano comum. Ele não tinha nenhuma, como é que eu posso dizer, ele era comum. A única coisa que ele tinha é que ele era de família rica. A família, os pais dele tinham muitas posses lá. Mas enfim, ele era um simples pastor de ovelhas. E aí que me chama a atenção, que queria deixar para nós hoje a pergunta, né? E por que Deus, o que Davi tem de diferente que nós não temos? Né? Por que ele serve de espelho para nós hoje, nessa manhã aqui? Deixa eu ler aqui. 16:7. Já li, né? Depois que Davi foi ungido, ele foi servir a Saul. Porque assim que Deus pediu para Samuel achar um outro rei, o Espírito Santo foi tirado, né? O Espírito de Deus foi tirado de Saul. E a falta do Espírito de Deus, ele já era louco, ele ficou mais louco. E ele ficou atordoado. E Davi foi até ele, porque Davi era arpista na época, né? Ele manjava da harpa. E como o Espírito de Deus estava sobre Davi, após o momento que ele foi ungido, ele trazia paz a Saul. Então Saul gostava da presença de Davi. Quando ele estava atordoado, Davi tocava a harpa. Até inclusive nos Salmos, a gente tem bastante salmos escritos por Davi. Então Davi, ele trazia essa paz através do Espírito de Deus. Amém? Para a vida de Saul. Só que certa hora, estou resumindo, hein? Tem bastante contexto. Certa hora, tinha nessas batalhas aí, tinha Davi e Golias. Tinha Golias, que não era um gigante de 2,90 m, que estava arrastando o exército de Saul. E aí, Saul sabia que era uma coisa quase impossível vencer aquele cara. E aí ele ofereceu muitas coisas. Não, quem vencer ele, eu vou dar algumas... eu não lembro agora. A filha, mas ele dava também dinheiro, né? Que eu esqueci agora o dinheiro da época lá. Então eu ia dar as riquezas, eu vou dar a minha filha, né? Que era o tesouro maior ali. Acho que era bonita. Aí Davi falou, não, acho que eu vou lá. E aí agora a gente vai entrar na primeira característica da personalidade de Davi, que chama muita atenção. Que essa questão, por que Deus olhou o coração dele? Porque eu acho que ele era até, eu ainda até tentei, eu falei, nossa, mas ele era corajoso demais, cara. Porque se imagina no lugar dele, ele tinha uma fé, ele não era, olhando assim, né, ele falava assim, não, mas eu já derrotei, eu cuidava das ovelhas, eu domava os leões, né? Enfim, eu tenho experiência com isso. Mas o cara era um guerrilheiro, ele tinha experiência com os animais, né? De dominar um animal. Mas Golias era um guerrilheiro, e grande, forte. Mas Davi tinha no coração essa certeza, essa convicção. Obrigado, pastor. É muito mais fácil com... Então, essa convicção me chama a atenção, que talvez eu e você não temos em algum momento das nossas vidas. Então, eu acho que já começa, o início de tudo, a convicção que Davi tinha sobre que o Deus é. E aí conecta naquilo que a gente viu na pregação passada, na questão do povo do Egito, que eles não tinham convicção de quem Deus era e fizeram só caca. Deus fez vários milagres para eles sobreviverem, Deus deu todo o sustento para eles e eles não tiveram convicção. Então pereceram. E ao contrário de Davi falou, não, Deus está comigo e eu vou lá. E eu tenho experiência com o leão. Mas o que chama mais atenção ainda,
A característica é da fé, o entendimento e confiança. Eu vou ler agora Samuel 17. 1 Samuel, tá? O 17, do 38 ao 40, que relata, só para não ficar nas minhas palavras, como o Wesley falou aí, esse momento aí do quão confiante ele estava. 1 Samuel 38, 40. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica, tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: eu não consigo andar com isso não, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Olha só que ousadia. Imagine você teria essa coragem? Eu encaro assim que a armadura era uma coisa, era um símbolo de proteção, né? A mesma coisa hoje, você vai subir o Rio de Janeiro sem um carro blindado, vamos dizer assim, para enfrentar traficante? É a mesma coisa. Não, tranquilo, eu vou no peito aberto, né? Então, porque Deus está comigo. É uma coisa invejável. É realmente um coração que tinha convicção do que estava fazendo. Então, isso chama muita atenção. Quando eu falo chama muita atenção, é a questão, é o valor que eu quero dar para a palavra e contextualizar como a gente tem que ler ela e ver, caramba, é detalhista, né? Porque nós mesmos, no nosso próprio entendimento, a gente não consegue entender. É por isso que relata com tanto detalhe. Depois em Samuel 17, 1 Samuel ainda, tá? 17, do 45 ao 47. Davi, porém, disse ao filisteu, olha lá, porque o filisteu ali, Golias, meio que olhou para ele e menosprezou ele, né? Ele falou: você, cara, olha o meu tamanho, olha quem eu sou. Aí Davi falou assim para ele: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor, dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então, já começa aí. Ele tinha esse coração, ele comprava a briga com Deus, né? Não era só por ele, era por Deus também, né? Isso que é interessante. No 46 ao 47 fala: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e o matarei e o cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, as aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. A preocupação dele é de louvar e exaltar o nome do Senhor. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Então, pegando aqui esse primeiro contexto aqui, né, essa primeira característica de personalidade dele, trazendo para os dias de hoje, a gente podia pegar isso como exemplo e ver por que a gente, no desejo, tá? Aqui quando eu comecei a pregar, a falar o versículo sobre semear a palavra, é que nós podemos ter esse desejo de receber a semente. Amém? Então, no desejo de receber essa semente que está sendo lançada, então o desejo de ter o coração igual a Davi. Então, nesse desejo, ele aqui, nessa primeira característica de caráter dele, ele mostra que ele quer exaltar o nome do Senhor. Ele quer reverenciar o nome do Senhor. Ele quer fazer com que Deus seja glorificado através da vida dele e dos acontecimentos dele, a partir dele. Amém? Está bem claro aí? Então vamos lá. Aí depois que ele derrotou Golias, ele começou a se destacar, né, no reinado de Saul. Aí Saul foi na verdade, acho que foram induzindo ele, né,
a guerrear, porque ele começou a ganhar muita batalha. E aí nisso, Saul até ouviu lá, Saul derrotou, esqueci o número, tá, para variar. Saul derrotou 1000, mas Davi derrotou 10.000. Então Saul começou a despertar um sentimento de inveja, de ira. E aí ele começou a perseguir Davi. E nessa perseguição começa outra característica de personalidade de Davi. Davi, ele fugiu para o deserto, porque senão ele seria morto numa emboscada, né, que Saul tinha armado para ele com a esposa dele, que é a filha dele. Deixa eu só ler aqui, porque a história é longa, viu? Aonde outra característica de caráter de Davi. Você vê, só coisa boa, né? Calma que vai ter. Davi foi perseguido, injustiçado, e aí ele fugiu para o deserto para se proteger. Só que lá no deserto, ele formou vários, devido ao seu nome, né, ter sido engrandecido, favorecido, né, ele começou a formar um pequeno exército a favor dele. E ele, nessa vantagem, né, porque Saul, ele não gostava, Saul foi perdendo espaço para ele, Davi mostrou uma misericórdia tremenda sobre a vida de Saul, porque ele teve a oportunidade de matar Saul várias vezes, e ele não fez isso. Então mostra aí o coração dele, um coração justo, misericordioso. Por mais que naquela época, estava vendo lá, era muito fácil matar, né? Matar era uma coisa banal. Você tinha até o aval, né? Se aquilo estava atrapalhando, né? Se te atrapalhando, vai lá e elimina. E Saul não fez isso porque ele tinha um temor, mais uma vez, presta atenção, que está ligado, porque está escrito lá, não toqueis no ungido do Senhor. E Saul era ungido do Senhor, era um rei. Então, Davi, ele tinha medo da mão de Deus sobre ele, né? Por mais que ele tinha razão em matar Saul. Então, para você ver que, por Deus, ele evitava fazer aquilo que estava escrito, né? Isso é também invejável, porque ele não delegava a favor próprio. Por mais que ele poderia ter a razão, por Deus ele não fez isso. Então isso também é um caráter de ser observado. No Salmos 18, e nisso você imagina só, diante de aflição, diante de perseguição, vou ler aqui em Salmos 18, do 1 ao 3. Qual que é a atitude de Davi diante de perseguição, diante de injustiça? Ele fala assim: para o mestre de música de Davi, servo do Senhor, ele cantou as palavras deste cântico ao Senhor, quando ele estava com o livro nas mãos de todos os seus inimigos, e das mãos de Saul ele disse: eu te amo, ó Senhor, a minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, ele é o meu escudo, o poder que me salva, a minha torre alta. Olha a confiança que ele tinha no Senhor diante da adversidade na vida dele. No 52, ele fala assim, ó. Era tanta coisa que não coube. Eu falei, eu vou levar um caderno, né? 52, ó. Porque você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente? Ó homem poderoso, sua língua trama a destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. Você profere o mal ao bem, a falsidade à verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Ele exaltando Deus. Saiba que Deus o arruinará para sempre, ele o agarrará e o arrancará da sua tenda, e ele o desraigará da terra dos vivos. No 57, olha só para contextualizar, tá, gente?
Depois, se você se aprofundar, você vai se apaixonar. Ó, do 57, do 7 ao 10, ó. Meu coração está firme, ó Deus. Olha aí, ó, que legal. Quantos de nós não, diante de... é legal que os tempos de hoje tá fácil falar disso, né? Porque os dias de hoje estão difíceis, no sentido de uns para mais, outros para menos, né? Uns tendo muito medo, né? Assolados pelo medo, assolados pelo desemprego, assolados pelas percas, né? Pessoais, enfim. É um tempo bem difícil. Então, a atitude dele nesses tempos é: meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde minha alma. Acorde a harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor. Entre as nações cantarei os teus louvores e entre os povos. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Então, diante de tudo isso, Davi nunca deixou de exaltar o Senhor. E a resposta veio, né? Diante de tanta perseguição, de tanta persistência, de se manter no Senhor, Davi foi levantado como rei futuramente, porque depois Saul foi morto, né? Deus acabou ali estabelecendo que Davi fosse o rei de Israel. Então eu vejo assim, olha os atributos do caráter. Ele tinha um caráter sincero, fiel a Deus e sensível à voz de Deus. E o que chama a atenção é que ele sabia a condição humana dele. É isso que é da hora. E é isso que a gente precisa tentar entender. Para ver como Deus opera nas nossas vidas, é saber quem nós somos. E aí, entra naquilo lá que a gente falou na segunda vez, na questão da nossa origem pecaminosa. A gente precisa saber olhar para nós mesmos e saber os nossos limites e saber até onde a gente pode ir, né? Porque você quer ter um coração que agrade a Deus, porque nós decidimos servir ao Senhor, não é verdade? Não é? Então vamos tentar acertar, né? Então, eu sei que é difícil, eu erro pra caramba, mas a gente nunca pode desistir. Isso daqui é base para a gente não desistir. E falo mais, que ter um coração igual a Deus, você só vai se beneficiar com isso. Gosto da palavra, você vai ser bem resolvido em tudo que você for fazer. Você vai ser próspero em tudo que você for fazer, assim como Davi foi. Depois ele vacilou e depois a gente vai falar do vacilo dele. Então, para mim, é inspiração. Davi, realmente, como um homem comum, ele é inspiração de vida no sentido de posicionamento, né? Ele foi um homem perseguido pela posição que ele ia alcançar, que era ser rei, e o posicionamento dele de adorar, um coração sempre prostrado ao Senhor, confiante ao Senhor, isso que é legal, confiança. E 1 Samuel, né, o primeiro livro de Samuel, ele relata bastante essa comparação entre Saul e Davi. E Samuel ali relata nesse primeiro livro essa questão de diferença de caráter, e que o fim de um e o fim de outro. Então é bem inspirador, porque serve de exemplo de que se eu pensar assim, esse possivelmente vai ser meu fim. Se eu pensar assado, que é Davi, esse possivelmente vai ser meu fim. Pois bem, muitos anos se passaram, Davi ali conquistou, instituiu Israel, não só como... não só como... mas politicamente... não só politicamente, né, como um Estado, mas religiosamente também. Ele trouxe a arca da aliança, né, que era na época a figura da presença de Deus, né? Ele trouxe para Israel. Então, com isso, o reinado dele estava bombando, né? Vamos falar assim. Só que aí, um certo dia,
Davi estava na sua varanda tomando um café. Não sei, é brincadeira, tá? E aí ele viu uma mulher muito bonita tomando banho, que era Batseba. E ali ele desejou Batseba. E ele foi falar com o seu criado, né, para que trouxesse ela, e ali ele a teve e fez um filho nela. E como não basta errar, tem que errar um pouquinho mais, ele foi, e ela era casada, e ele foi e tramou uma emboscada para matar Urias, que era o esposo dela. Para que, imagina na época, se alguém descobrisse que o rei Davi tinha engravidado, tinha adulterado, né? Então ele tinha que acabar com a prova, que era o traído, né? O marido traído. Enfim, pois assim o fez. Agora a gente vai entrar numa coisa bem legal. Como Deus age, né? Deus é justo, Deus é bom, não é? Deus é bom o tempo todo. Então, segundo Samuel, eu espero que não esteja cansativo. Segundo Samuel 12, do 3 ao 23. Porque assim, aqui mostra na verdade do 1, tá? Esse momento aqui é o momento que o profeta Natã vai falar com Davi. Porque Deus revelou o pecado de Davi para Natã, certo? Então vamos lá. E o Senhor enviou Davi o profeta Natã. Ao chegar ele disse a Davi. Aí ele usou uma parábola para dar uma pegadinha em Davi. 2 homens viviam numa cidade. Um era rico, o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. Mas o pobre nada tinha, senão um cordeirinho que havia comprado. Ele o criou, ela cresceu, e com ele os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia em seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas e dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Né? Olha que injustiça. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes mais o preço do cordeiro, porquanto agiu sem misericórdia. Aí Natã falou para ele: você é esse homem. E assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha só, é Deus falando agora. Eu ungi rei de Israel e livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Olha só que paizão. Deus ainda, além de ter dado tudo para ele, só que como o coração dele era voltado para Deus, ele daria mais ainda. Olha o que Davi jogou no lixo. Por quê? Você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família. Olha só. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres e diante dos seus próprios olhos as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Vou parar aqui e vou pular um pouquinho mais para frente. Vou continuar, tá? Mas é só para você ver como Deus cumpre o que fala e que não pode brincar com ele. Aqui quando ele fala assim, eu vou dar de sua própria família trarei desgraça. Tomarei as suas mulheres, diante dos seus próprios olhos darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Saul teve 4 filhos. 4? 3. 3. Amon, Bets, Aminon, né? Nossa, pô, não deveria esquecer. Aminon, Tamar e o Absalão. Aí o que acontece? Essa desgraça que ele está falando aqui, olha só, se põe no lugar dele.
Aminon, que se deitou, se deitou não, né? Ele molestou a própria irmã, que foi a Tamar. Absalão ficou revoltado com isso e matou Aminon. Não só essa desgraça de um filho matando o outro, ele teve que presenciar futuramente Absalão querendo tomar o reino dele. E o contexto aí mais para frente fala que Absalão, é porque assim, aí diante disso tudo, Davi teve que sair de Israel, porque ele não queria trazer mais tragédia. Isso daí foi também uma característica de caráter que eu achei bem legal. Ele bateu no peito e falou, não, eu errei e eu vou consertar. Depois a gente se aprofunda um pouco nisso. Então, ele saiu e deixou 10 concubinas lá para tomar conta do palácio, enfim, de Israel. Mas ele teve que voltar para o deserto. E nisso Absalão foi lá e teve relação com as 10 mulheres dele para Israel inteiro ver. Então, olha só que desgraça que ele trouxe para a vida dele por causa de um pecado. E a conclusão disso, né, do que Deus falou para ele. Vamos lá, continuando. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou seu pecado, você não vai morrer. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá, que era o filho que estava em Batseba. Depois que Natã foi para a casa do Senhor, fez adoecer o filho, que mulher de Urias dera a Davi. Então, vamos lá. Eu acho que Davi era o rei, certo? Davi tinha poder. Comparado a Saul, quando deu uma pisada na bola, ao contrário de Davi, ele falou, não preciso mais de Deus, eu vou fazer sozinho agora. E Davi, por mais que ele deu uma vacilada, ele falou, vacilei, eu pequei. A gente tem que entender, gente, o poder caracterizar na história o que era Davi naquela época. Um Donald Trump. O cara era muito poderoso, o cara era, enfim, ele não deixou isso subir naquele momento no coração dele, porque ele poderia tentar consertar do jeito dele, né? E ele não fez. Ele se redimiu e aceitou a consequência. É isso que é legal. Será que eu e você, a gente aceita as consequências dos nossos pecados e das nossas decisões? Isso me chama bastante atenção também. Porque às vezes a gente deu uma vacilada na vida e a gente colhe e ainda amaldiçoa Deus. Fala, nossa, Deus não é tão bom para mim. E ao contrário de Davi falou, não, eu vou tentar consertar. Eu vou tentar consertar porque eu errei e Deus é maior do que eu. Amém? Deixa eu ver onde eu parei agora aqui. Outra coisa também, na questão do fato de ser bem resolvido com Deus. E aí o que acontece? Aí Deus vai, amaldiçoa a casa dele e o menino vem a nascer, né? Só que Deus falou que o menino não ia viver. Aí o que ele fez? Ele foi, clamou misericórdia, entrou em jejum, roupa de pano de saco, deitou no chão e ficou ali orando e clamando ao Senhor a misericórdia de Deus. Só que não adiantou, Deus não voltou atrás na palavra dele. E olha que legal, o que a Escritura diz aqui. No capítulo 23 de 2 Samuel, capítulo 12, no versículo 23, que é a sequência desse que eu li, tá? Vamos fazer o 22, só para... Enquanto a criança estava viva, eu vou voltar um pouquinho mais, porque assim, os conselheiros viram toda essa situação dele ali, né? Dessa questão dele se voltar ao Senhor, clamar misericórdia e tal. E aí os conselheiros perguntaram para ele, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Tipo assim, o que eles esperavam como ser humano, né? Com um coração comum, porque Davi era incomum.
Você acabou de perder seu filho, você acabou de clamar aí, cara. Você tá normal? Aí Davi fala assim: ele respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, Davi falando, tá? Quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que devo jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Olha que top. Aqui ele descreve nessa pequena frase, ele sabia quem Deus era, e quem ele era e para onde ele ia. Eu irei até ela. Do que é que ele está falando? Ele está falando da salvação, do reino, que quando ele morrer ele vai estar com ela. Você vê que diante de toda essa desgraça, né, vamos dizer assim, que ele passou, ele não perdeu a convicção do seu chamado, da sua salvação, né? Isso que é muito legal. Isso é invejável, porque a gente estremece, porque às vezes alguma coisa não dá certo na nossa vida, a gente esquece de tudo, dos planos de Deus sobre as nossas vidas. Então ele falou assim: eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então tá aí. E aí, queria linkar, de lembrar do Egito, do povo do Egito, que diante de tantas bênçãos que eles viveram, de tanta dificuldade posteriormente, eles não agiram igual Davi, não tiveram um coração igual Davi. E pelo contrário, né, eles amaldiçoaram Deus e procuraram outros deuses, porque eles não entenderam o plano, né? Então é isso que é legal, da gente entender toda essa magnitude do que Jesus é, do que nós somos para Ele e do plano. Porque tudo isso aqui vai passar. A gente não sabe quanto tempo vai demorar, a gente não sabe quanto tempo nós vamos durar, né? Então tudo vai passar, mas a palavra dele não. Deixa eu ver aqui que é muita coisa, deixa eu ver agora. Está acabando, tá bom? As consequências. Aí depois, né, de tudo isso que eu já contei, é a questão da perseguição que ele teve, da sua casa sendo dividida com essa desgraça da questão de um filho matando o outro, e depois o seu próprio filho perseguindo ele para acabar com o reino dele, com o reinado dele. E aí é uma característica também que é invejável: ele larga tudo que ele é e tudo que ele tem, ele sai do palácio dele, e para não trazer mais desgraça a Israel, ele assume, bate no peito e fala: não, eu vou resolver do meu jeito. E ele começa a peregrinar no deserto. E nisso ele começa também, e volta a mesma história que ele fez com Saul. Só que agora com Saul ele era perseguido, né? Perseguido assim, injustamente. Mas na história com Absalão, ele merecia estar ali. Aquilo era consequência do pecado dele. Então, enfim, depois Absalão morreu. E ele ainda, assim como ele fez com Saul, que eu esqueci de contar, ele lamentou a morte de Saul e, consequentemente, porque eu ia falar que lamentou a morte do filho é fácil, né? Mas ele lamentou a morte de Absalão e lamentou também a morte de Saul. Então mostra também um coração misericordioso, né? É isso, amados. Então, pegando Davi como exemplo, resumindo bem assim para as nossas vidas, para a gente sair daqui hoje, que a semente possa ser lançada e o seu coração possa receber essa palavra, que você possa receber o entendimento de Deus sobre a sua vida. É uma palavra que tem um contexto histórico, né? Porque a gente precisa entender o contexto histórico para ver onde Deus quer chegar. E ela se aplica muito bem nos dias de hoje, porque cada um tem o seu contexto histórico de vida, né? Então, cada um aí que faça a sua reflexão do que já passou com Deus, dos projetos que Deus tem para a tua vida, das decepções que você já passou, você em algum momento esqueceu dele, né? Então, a gente precisa se voltar para ele, procurar ter um coração igual Davi teve. Porque quando Deus fala que não teve na face da terra alguém com coração quebrantado igual a ele, eu me invejo.
E aí a gente vai para o contexto, a gente começa a entender que diante mesmo do erro dele, porque ele foi fatível ao erro, mas ele bateu no peito e falou, eu vou resolver e Deus, seja lá o que Deus quiser, mas que Ele esteja comigo. Depois, mais para frente também, ele fala, depois ele volta, né, no seu reinado e termina a tua vida. E depois tem outras dores de cabeça também. Nunca falha, nunca para, né? Eu acho que ele fala, nossa, mano, por que eu fui? Tinha tanta mulher. E eu perdi o raciocínio. Bom, enfim. Então é isso. Vamos ficar de pé para não parecer que acabou? Mas amém. Então, diante de tudo isso que foi falado, diante do que foi pregado, diante de que Deus é maior do que nós, diante de que precisamos ter um coração, não é questão de sobrevivência, né? Precisamos entender a palavra do Senhor, precisamos fazer com que... Por isso que eu li na Mateus, o que eu li? Mateus ou Marcos? Marcos. Que a semente seja lançada e você possa pegar essa semente e cultivar no teu coração, porque é para o seu benefício próprio. Quanto mais rápido a gente aprender o nosso posicionamento, porque tudo vai da nossa decisão. A gente tomou a decisão de servir a Deus, não foi? Diante dessa decisão, a gente tem um protocolo para seguir. Quanto mais rápido a gente aprender, mais a gente vai se divertir aqui, né? No bom sentido, claro, se divertir no sentido de tentar entender, ver as maravilhas de Deus operando na vida das pessoas, através da tua vida, e a prosperidade vai vir sobre a tua casa. Eu não estou falando de dinheiro, você ser bem resolvido em tudo que você for fazer, amém? Então, feche os seus olhos, vamos orar, pedir para o Senhor derramar sobre nós a misericórdia e esse coração, né, um coração igual de Davi, que a gente possa aprender a cada dia que através das nossas vidas nós podemos meditar na onde precisamos mudar, que nós podemos meditar o nosso ser, para que a gente possa ser igual a Jesus.